Você sabe quem é o anticristo? Tem medo de estar com a marca da besta? Prepare-se. Então tire as crianças da sala e surpreenda-se com o que vai descobrir nesse vídeo. Mas antes já deixa um like e apoie o nosso canal. Somos uma família de autistas que luta pela verdade e a justiça e defendemos as leis e princípios da Torá. Nessa busca pela verdade, nos deparamos com os ensinos judaicos que nos têm ajudado muito. Fazemos parte do grupo Bnei Noah Brasil e ainda estamos aprendendo alguns conceitos e evoluindo. Se você quer ser um justo entre as nações, assista ao canal Bnei Noah Brasil ou procure um rabino ortodoxo para te orientar. Nosso canal aqui tem um conteúdo bem variado, como animais, música e conteúdo infantil. E algumas vezes algum conteúdo religioso e bíblico. Mas se não gosta desse tipo de conteúdo, continue assistindo os outros conteúdos do canal e eu agradeço muito. Sem mais delongas, você sabia que na Torá Moisés já havia advertido Israel sobre um falso profeta que viria e enganaria o mundo inteiro? Vou ler para vocês. Se um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal do céu ou um milagre na terra, e realizar o sinal ou o milagre de que te falou e te disser: vamos atrás de outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não obedecerás às palavras daquele profeta ou sonhador. Porque o Eterno vosso Deus vos está testando para saber se amais o Eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis. A ele servireis e as suas qualidades adotareis. Essa passagem está no livro de Deuteronômio 13, 1 ao 5. Então o povo de Israel já estava muito bem orientado e vacinado contra qualquer ensinamento estranho que aparecesse em seu meio. Escuta isso. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto. Portanto, pregou falsidade em nome do Eterno, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos. Pregou falsidades para vos desviar do caminho que o Eterno vosso Deus vos ordenou, andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 13, 6. Você pode ler com calma todo o capítulo. Veja também Deuteronômio 14, 1, quem é o Filho do Eterno e o povo escolhido para ser dele. Tire suas conclusões. Israel é o filho primogênito do Eterno. Mais um pouquinho? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos, eliminarei de todas as mentes os nomes dos ídolos desta terra, e não serão mais lembrados. Farei também com que se retirem daqui os falsos profetas e que desapareça o espírito de impureza. Zacarias 13, 1, 2. E aí, você acha que ainda existe pecado no mundo? E falsos profetas? E se alguém ainda profetizar falsamente, o pai e a mãe que o geraram lhe dirão: tu não deverias viver, pois dizes mentiras em nome do Eterno, e castigarão quando profetizar falsamente. Você lembra dos nomes dos ídolos? Maria, Jesus, João, etc. Então essa profecia ainda não se cumpriu. Espera, uma coisa se cumpriu. Continue lendo. E se alguém lhe perguntar que feridas são essas em suas mãos, ele responderá: são as que me foram provocadas na casa dos meus amigos. Sobre quem esse texto está falando, hein? Você sabia que todo esse capítulo fala do falso profeta, do pastor inútil?
e voltarei a minha mão contra estes desqualificados. Serão envergonhados os adoradores do Deus Sol, o Filho da Virgem. Quem está cego, pense. Está tudinho lá na sua Bíblia. Graças ao Eterno, fui ler na King James, Almeida, etc., as Bíblias que eu tinha em casa, e achei a verdade lá, bem escondida, bem deturpada, com traduções bem tendenciosas. E percebi que eu também estava cega. Existem boas traduções do original em hebraico. Leia, você não vai queimar no fogo do inferno, mas a sua mente vai queimar os neurônios até entender. Claro, né? Algo dentro de mim dizia que eu estava sendo enganada. E conversando com meu esposo, ele tinha o mesmo sentimento. E um dia eu acabei tendo um sonho de que estavam ali reunidas pessoas estudando sobre um determinado assunto, sobre a volta de um personagem. E daí todos estavam de olhos vendados, tentando pegar uma Bíblia que reluzia uma luz muito forte. E eles não conseguiam alcançar, mas ao mesmo tempo vinha um ser de luz e tirava a venda dos meus olhos e do meu esposo e pegava as nossas mãos e desatava, estavam amarradas, e aí nós conseguíamos pegar aquela Torá, aquela Bíblia de luz, e conseguíamos nos libertar daquilo, mas as outras pessoas continuavam ali cegamente. E na época eu não entendi o sonho, mas comecei a estudar, comecei a buscar ao Eterno, até descobrir essa verdade, que é a única e verdadeira, a Torá entregue ao povo judeu. Claro que passamos por um longo processo, passamos por alguns lugares, até a gente começar a compreender, absorver os ensinamentos judaicos e a compreender que o Eterno é um e que não há nada além dele. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Deuteronômio 6,4. E amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração. E as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. על מזוזות ביתך ובשעריך. O Eterno Deus de Israel, Criador de tudo, é um, não é dois. Não é três, nem se divide em três. Trindade é paganismo, idolatria. אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננת לבניך ושיבחת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך. Você acha que um Messias ia conduzir toda a humanidade à idolatria dessa forma? Você está achando que ainda vai vir os 4 cavalos do Apocalipse? Ou será que esse cavalo branco, disfarçado de Little Pony, bonzinho, já viu? E daí anulou a Torá, anulou as leis do Eterno e conduziu as pessoas à idolatria. Profanou o nome do Eterno, se autodenominando Deus e levando as pessoas a crerem que o Criador seriam 3 ao invés de 1. E contrariando toda a Torá, todo o ensinamento judaico. Veja em Daniel quem é ele realmente. O quarto animal representa um quarto reino na terra, que será diferente de todos os demais. Ele devorará a terra inteira, a estraçalhará e a pisará, esfacelando-a em pedaços. Daniel 7, 23.
Ele voltará suas palavras contra o Altíssimo e extenuará os seus servos, Israel. Pretenderá modificar as regras do tempo e a própria lei, e eles serão entregues à sua mão até um certo tempo, ou 2 tempos e a metade de um. A Torá foi abolida pelos seus seguidores, que consideram o Velho Testamento, etc. As pessoas cegamente aprisionadas nessa ideologia não percebem que o tempo foi modificado, passaram a contar o ano 1 depois do seu nascimento, etc. As leis foram modificadas, as leis do Eterno, reduzidas a outros tipos de mandamentos de homens. O Império Romano prevaleceu, mas o seu domínio é por um certo tempo. O seu domínio está chegando ao fim, porque hoje a verdade está sendo divulgada aos 4 cantos do mundo. E as pessoas, assim como eu, não querem estar aprisionadas a sistemas de homens que tentam controlar as pessoas, dominá-las, pisoteá-las e se aproveitarem da sua fé ingênua. E esses homens, pastores gulosos, se aproveitam das pessoas, enganando-as e afastando-as cada vez mais do Criador, que é um, único e verdadeiro. Esse domínio irá cair. Veja na figura e no versículo que está na tela. E você ainda acha que o representante de Roma vai vir nas nuvens como um ladrão te levar? Ladrão? Para onde será que um ladrão levaria as pessoas, né? Sabe-se lá. Quem é o pai dele, hein? Só uma dica, não é o Criador dos céus e da terra. Talvez alguém com L de Lulu, né? Agora pense mais um pouquinho. O faraó, no Egito, ele impediu o povo de servir ao Criador. Aprisionou, escravizou. Se considerava um deus. Mas foi destruído, seu império acabou. Game over. Assim como a serpente no jardim do Éden, existem muitos enganos nesse mundo. E por falar em serpente, observe as imagens e tire suas próprias conclusões. Após a vinda desse suposto Messias, porque não cumpriu nenhuma das profecias messiânicas dadas ao povo judeu, o Império Romano se estabeleceu. Começou uma grande perseguição ao povo do Criador, ao povo de Israel. E o templo em Jerusalém foi destruído. Olha, o verdadeiro Messias teria que construir o templo e não destruí-lo. Deveria trazer paz para o povo de Israel e para toda a humanidade, mas ao invés disso, como suas próprias palavras disseram, né, que ele veio trazer guerra e não paz. Suas palavras: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Está em Apocalipse 12:1. Para vocês saberem, Sol representa o deus Sol, que era Nimrod. A figura da Virgem, que no cristianismo é Maria, mas era Semíramis, a mulher de Nimrod, que teve um filho chamado Tamuz. E a lua representa Israel. Só para vocês verem o quanto o livro é antissemita. Tá vendo quanto ódio em relação ao povo do Criador, ao povo escolhido? Querem substituir o povo escolhido, querem ser o povo escolhido, mas não sabem nem o que é ser escolhido. E escolhido para quê? Mas esse já é assunto para outro vídeo, tá bom? E a realeza, o poder e a grandeza de todos os reinos sob os céus serão entregues ao sagrado povo,
servidor do Altíssimo. Será eterno o seu reinado e todos os governantes os obedecerão e servirão. Está em Daniel 7:27. Messias não é Deus, nem vai querer adoração. Constantino, que fundou o cristianismo, adorava o Deus Sol, sabia? Não, eu não sabia também. Quem me dera antes ter me atentado a essa verdade. O Messias vai ser um rei que vai reinar na terra de Israel e vai trazer todos os povos ao cumprimento da Torá, a se achegar ao Criador verdadeiro e único, que vai ensinar todos os povos a adorarem o Criador do universo, o único Deus que merece toda adoração, todo louvor, e nenhum outro haverá, nenhuma outra religião haverá, porque o Criador é um e todos os povos reconhecerão a sua grandeza. Não a grandeza de um homem, mas a grandeza do Criador. Ou seja, o Messias vai ser o grande rabino de toda a terra, para ensinar as palavras da Torá e com isso trazer luz para toda a humanidade, porque o povo do Eterno tem essa missão de ser luz e trazer a verdade a todos os povos. A nação de Israel é o povo sacerdotal que tem essa missão. Então, quando o Messias verdadeiro vier, toda a humanidade vai se encher do conhecimento do Eterno. Todos vão saber que Deus é um e todos vão se prostrar e adorar o único Criador do universo. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva. E principalmente reflita. Até mais!